Boa tarde, boa noite, né? Agora a gente deu aqui aquela virada, começando agora à noite, anoitecendo, pôr do sol. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos ter ainda o Rubem Gonzalez, do Geoforce, e também do portal Rubem Gonzalez. Vai ter aqui o Felipe Quintas, do canal Brasil Independente. Então, se inscrevam em todos esses canais, sigam o pessoal e os grupos também no Twitter, Telegram e por aí vai. Bem, eu vou começar aqui já. Na verdade, não tem que fazer muita introdução, porque é a independência do Brasil. É claro que a gente vai aqui dar nossas visões e comentar um pouco sobre a independência do Brasil, mas, né, a gente está aqui para tratar sobre o Brasil. Estavam comentando aí, a gente ia ficar falando de Ucrânia, de Rússia. Não, a gente não está aqui hoje para falar de Ucrânia e Rússia, ainda que sejam temas importantes para a gente tratar aí outros dias, porque vocês têm que entender que o Brasil não está isolado no mundo. O Brasil não vive num vácuo. O Brasil não é um planeta. É um país que faz parte aí de um sistema internacional, de uma ordem internacional. Então, tudo que acontece na África, na Eurásia, na China, nos Estados Unidos, afeta de uma maneira ou de outra o nosso país. É para isso que serve aí o comentário geopolítico, a análise geopolítica, que aqui todo mundo que está nesse canal, que vai passar aqui por essa live aqui hoje, sempre faz um pouco também, sempre faz nas suas lives, nos seus textos e por aí vai, né? Mas hoje vamos especificamente falar sobre o Brasil, a nossa pátria, né? O nosso amor à nossa história, à nossa terra, ao nosso povo e por aí vai. Bem, hoje, tanto por questões aí de hierarquia, mas também porque solicitou falar primeiro, porque tem uma live daqui a pouco, eu passo aqui já a palavra para o comandante Robinson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. Boa noite, comandante. Tudo bom, Rafael, André Nunes, Diego, Miguel Brito? Prazer em estar com vocês aqui, pessoal. Só peço desculpas aí, porque eu falei pro Machado. Quando ele me convidou, eu atendi na hora. Falei, não tem problema. Só que eu tenho... aquela vida da gente aí, né? A gente está sempre, todos vocês aí, todos nós aí, estamos sempre falando para o público aí. Eu acho que isso é muito bom. A gente tem... o público nacionalista no Brasil, ele cresce a cada minuto. A gente está incomodando pra caramba. Eu acho que é o setor político, o setor de visão ideológica do Brasil que mais incomoda são os nacionalistas. Isso eu não tenho... Eu falo porque eu tenho mania de processar os detratores e toda semana eu tenho que fazer processo. O jurídico aqui do Arte da Guerra trabalha assim a todo vapor. E é bom isso. É bom o exercício da democracia. O cara pode falar o que ele quiser e a gente tem o direito, né, de pedir indenização. Se o cara tem bastante dinheiro aí para jogar fora, paciência, né? Estava vendo um sujeito aí hoje que pagou 120 mil reais porque falou bobagem do Caetano Veloso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. Em primeiro lugar, né, a satisfação que é estar aqui. Dizer para vocês que o Brasil talvez esteja entrando num dos períodos mais importantes da história dele, né, desde o getulismo. Porque essa cisão que o mundo está passando agora é uma janela de oportunidades maravilhosa para o Brasil. Maravilhosa. Primeiro, porque o dólar ele vai perder a força, né, e vai abrir oportunidade para outras moedas. E o nosso real tem tudo para ocupar um bom espaço aí. Segundo também, porque eu acho que vai ser, eu falo sempre, eu brinco sempre lá no Arte da Guerra, que a era de vender fumaça acabou. Criptomoedas, esses bobajões aí acabaram. Hoje você tem commodity, mercadoria para entregar, para botar na quitanda lá, como diz o Delfim Neto, ou já era. E o Brasil tem. Tem tudo. Porque a gente pensa no Brasil só como produtor agrícola, e não é só isso. Né? O Brasil é praticamente todo ele um continente mineral. Um subsolo riquíssimo. Então, o que eu acho que a nossa comunidade, eu falo sempre comunidade, eu nunca falo do meu canal, é a nossa comunidade. O que ela tem que fazer é começar a trabalhar a sociedade, a pressionar as autoridades, para a gente tirar o melhor daquilo que a natureza nos deixou. Esse é um fato. Não é possível um país que nem esse aqui, com esse subsolo riquíssimo, estar importando fertilizantes. Nós tínhamos condições de produzir tudo aqui no Brasil. Não é possível a Amazônia, que tem um dos subsolos mais ricos do planeta, que a população viva na miséria. Isso não é possível. A gente precisa corrigir essas injustiças sociais. E eu acho que essa comunidade não pode desistir de forma alguma. Eleva ao Brasil. Saudações nacionalistas. É isso aí. De forma... Obrigado, gente.
de forma alguma a gente pode desistir do Brasil. O que a gente precisa fazer agora? O que eu acho que precisa ser feito dos nacionalistas? É necessário a gente... eu acho que o barco já está pegando velocidade, mas a gente precisa fazer algumas correções de rumo. Nós temos que atrair mais gente, pessoal. Nós temos que atrair mais gente. Nós temos que atrair o pessoal da esquerda desenvolvimentista, nós temos que atrair os conservadores que se sentiram abandonados, aquele pessoal que está mal orientado, pessoal do bolsonarismo mal orientado ainda, que acha que tudo se resolve a golpe militar, etc. A gente tem que pegar essas pessoas, explicar para eles a força da democracia, explicar como funciona a democracia, tá? Unir essas pessoas para fazer uma transformação nacional. A transformação nacional, ela só se dará, o Brasil é um país da conciliação. A transformação nacional, ela só se dará em torno do consenso, em torno do debate produtivo. Eu falo sempre, aqui a gente precisa fazer um pacto de Moncloa, aqui, uma nova concertação, o que quer que seja, eu não sei o nome que vocês vão dar. Isso é uma tarefa que eu sei que não vai ser minha geração que vai resolver, vai ser de vocês. A gente só pode dar aquela orientação. Mas vocês vão ter que resolver isso, eu não tenho dúvida. Vai sobrar para vocês. Eu acho que a minha geração, Machado, ela falhou miseravelmente nas soluções políticas para o Brasil. Vai ficar para a geração de vocês resolver isso. Então, o que eu penso? Que a gente tem que pegar os erros das gerações anteriores, os equívocos, que faz parte da vida, vocês também vão cometer os de vocês, que serão outros, mas é inevitável, tá? A gente tem que pegar os equívocos, repará-los e tentar fazer com que daqui para frente vocês tenham um plano e errem o menos possível. Mas eu tenho muita fé em vocês. Esse convite aqui, que eu atendo com o maior prazer, tá? A gente nunca se recusa a usar a oportunidade de falar para o nosso público que vocês são maravilhosos. Vocês não desistam nunca, tá? Não se entreguem, não desistam dos seus ideais, não desistam desse sonho de deixar o Brasil mais justo, tá? Melhor, um Brasil para todos. Agora, tragam mais gente, pessoal. Nós vamos converter mais pessoas, trazer mais pessoas para a nossa causa. Tem muita gente bem intencionada aí fora que está equivocada. Então, a gente precisa pegar e trazer essa turma para cá. Isso é muito importante. Outro dia eu estava numa manifestação aí o pessoal de um sindicato desse da vida, aí me chamou de lado e falou, Farinazzo, eu queria te dar um abraço. O Felipe chegou, Felipe, abração para você. Ele falou assim, eu queria te dar um abraço, mas o pessoal do meu sindicato não pode me ver, tal, porque eles... É aquelas coisas que a gente está cansado de saber, mas eu não esquento a cabeça com isso, porque a gente sabe que você pode até não ter, assim, aquela vamos dizer, aquela imagem, né? Não está na imagem, mas já está no coração das pessoas. Eu acho que isso aqui conta. Então, agradeço mais uma vez, carinho para conosco, e dizer que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande por todos vocês, e é uma honra muito grande para mim ser chamado para esse evento. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu vou para a minha live. Muito obrigado, pessoal. Felicidade para vocês. Muito obrigado, comandante Farinazzo. Obrigado também pela parte que nos toca aqui, da parte da comunidade como um todo, essa coalizão aqui, né, aliança de projetos e de canais e de movimentos, etc., que está se construindo aí no Brasil para a gente poder, de fato, transformar o nosso país, né? Então, é o guarda-chuva nacionalista, Machado, é o guarda-chuva, cabe todo mundo. Exatamente, comandante. O brasileiro, toda a enquete mostra ali que 60%, 70%, 80% dos brasileiros, da direita e da esquerda, concordam em uma série de pautas. Petrobras como estatal, né? Petrobras nacionalista, você ter um SUS forte, você não liberar as drogas, né? Não fazer um libera geral de um monte de coisa, né? Então as pessoas concordam, tanto pessoas do PT como pessoas do bolsonarismo costumam concordar com uma série dessas coisas. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu acho que a gente tem conseguido trabalhar, todo mundo aqui que está aqui nesse canal, nesse canal aqui, vindo desses vários canais, e a prova disso é exatamente o que o comandante falou, que é o fato de que nós somos cada vez mais atacados. Então, assim, se não incomodasse tanto, a gente teria sido relegado aí à lata de lixo do esquecimento. A gente seria tratado como as pessoas irrelevantes. Não é isso que está acontecendo. Quer dizer que... É claro que é muito incipiente. É muito incipiente.
né? Eu estava comentando hoje, a gente está fazendo aí um trabalho de quadro, né? Um trabalho cultural e intelectual, que é aquilo que precede exatamente os movimentos políticos, né? Mas, enfim, pessoal, a minha fala, na verdade, não é essa, depois eu vou dar minha fala. A gente tinha aqui uma lista, mas, em tese, André Nunes, você quer falar agora? Pode ser? Com muito prazer, Rafael. Muito prazer mesmo. Um prazer estar aqui com todos vocês. Salve aí para o comandante Farinato, que abriu a fala com excelência. Meu grande amigo Felipe Quintas, quanto tempo. Rafael Machado, também muito tempo que não ouvia. E quem quiser conhecer o trabalho, tem lá o canal Conversando com André Nunes e o Twitter, @AndréNunes_RJ, para que possam conhecer também o meu trabalho e que se inscrevam nos canais de todos nós aqui, como já foi comentado pelo Rafael e pelo comandante Farinato. Bom, independência. Independência declarada por Dom Pedro, que completa 201 anos. Independência essa que não foi amigável, foi conflituosa, até por questões de sucessão da coroa portuguesa. Não foi apenas um grito do imperador nas margens do rio Ipiranga. O Império Brasileiro teve que enfrentar diversas guerras de secessão, separatismo, do Nordeste ao Sul do Brasil, e os próceres dessa independência com certeza têm o mérito, Rafael, de haver mantido a duras penas, às custas de muitos sacrifícios, a integridade territorial do Brasil, essa integridade territorial que hoje é atacada pelos neoliberais. É deprimente, não há nada de bom que venha do neoliberalismo. Bom, 200 anos depois, nós podemos afirmar que a luta pela independência no Terceiro Mundo, ela é uma luta incessante. No século XX, o grande salto rumo à soberania e independência vem durante a Era Vargas, com as políticas públicas de incentivo à industrialização, substituição de importações, o desenvolvimento do capital nacional, a criação de uma burocracia estatal eficiente. Vamos lembrar aqui que o próprio presidente Vargas afirmou que não poderia haver soberania sem desenvolvimento. Nascia ali com a Era Vargas o trabalhismo nacionalista, que demonstrava profunda preocupação com o povo. Inclusive, daí surgem os direitos trabalhistas. Afinal, o que é? Eu gostaria de deixar essa questão aqui. O que é o nacionalismo sem a preocupação com o bem-estar social do seu próprio povo? Perde até mesmo o sentido, o nacionalismo, quando não está alinhado à busca pela justiça social e bem-estar da população. Bom, o nacionalismo brasileiro e latino-americano, em geral, ele nada tem a ver com o nacionalismo xenófobo europeu. É um nacionalismo defensivo e de caráter anti-imperialista. E foi com base nesse nacionalismo popular que Vargas edificou o tecido social brasileiro, garantindo a mediação entre o capital e o trabalho para finalmente libertar o nosso povo da escravidão, através da CLT e da carteira de trabalho. Sim, senhor. Isso sim se chama independência, quando um povo não está completamente submetido aos interesses de uma casta privilegiada. E com a República Trabalhista também nasceram nossas empresas estatais, que o Rafael, inclusive, vinha citando aí na fala dele, que levariam o desenvolvimento, levam até hoje o desenvolvimento, às regiões mais inóspitas do Brasil. Infelizmente, o que nós vemos hoje, há quase 40 anos, é a destruição do legado de Getúlio Vargas. O que seria do Brasil sem a Eletrobras, campeã de energia, de geração de energia, privatizada de maneira vergonhosa recentemente aí, durante o governo Bolsonaro? O que seria do Brasil sem a Caixa Econômica para o financiamento habitacional, sem o Banco do Brasil para financiar a agricultura brasileira e impulsionar nossas exportações, sem a Petrobras, que com a riqueza extraída do petróleo é a grande fomentadora do desenvolvimento brasileiro, porque é a maior compradora da indústria nacional. Ou seja, o Estado tem um papel fundamental. Além de ser fundamental para o desenvolvimento do país, o ente estatal é necessário até mesmo para garantir a soberania nacional. E também das léguas marítimas, que legitimam a nossa soberania sobre o pré-sal, por exemplo, que inclusive foi até questionada
Essas léguas marítimas foram questionadas pelos Estados Unidos. Afinal, a cobiça dos Estados Unidos não tem limite. Tanto o Estado é importantíssimo para o desenvolvimento, soberania e real independência, que uma das maiores petrolíferas do mundo é a estatal norueguesa State Oil, hoje chamada de Equinox, que explora bacias de petróleo não somente na Noruega, como também em diversos outros países. Ou seja, as estatais dos países desenvolvidos vão se expandindo enquanto as nossas vão encolhendo. Por que isso? Porque países desenvolvidos protegem suas indústrias e abocanham mercados de terceiros, enquanto países subdesenvolvidos abrem irresponsavelmente seus mercados para potências estrangeiras, prejudicando a própria indústria nacional. Então, infelizmente, o nosso povo vem sofrendo há décadas uma lavagem cerebral neoliberal propagada pela classe dominante através dos meios de comunicação. Olha, durante os anos 90, nós assistimos o patrimônio público ser dilapidado com o senhor Fernando Henrique Cardoso, que vendeu a preço de banana de maneira criminosa, até mesmo uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale do Rio Doce, a troco de moedas podres, títulos que já não valiam praticamente nada no mercado, financiando as privatizações com dinheiro público do BNDES. Privatizações são negociatas. A transferência de um formidável patrimônio público para meia dúzia de agentes do capital financeiro internacional. Já dizia o velho Enéas Carneiro. Os verdadeiros estadistas que buscam a independência nacionalizam os recursos necessários ao desenvolvimento do povo, como fez Leonel Brizola, ainda como governador do Rio Grande do Sul, ao nacionalizar as gigantes norte-americanas, ITT e Bond & Share, empresas que simplesmente se negavam a cumprir a sua função social. Já os vendilhões da pátria trabalham para transferir o patrimônio público para o capital internacional, para a especulação do mercado financeiro. Qual era a conversa fiada neoliberal nos anos 90, imposta à população pelo consenso de Washington? Vamos privatizar? Então vai sobrar mais dinheiro para saúde, educação, segurança. Hoje, mais de 30 anos depois, quais são as principais demandas da população? Não continuam sendo saúde, educação e segurança? A conversa era, vamos privatizar para pagar a dívida pública. A dívida pública continua galopante. Foi tudo um grande golpe contra a população. Esse golpe continua se acentuando. Recentemente, nós assistimos o governo Bolsonaro que privatizou a preço de banana até mesmo refinarias de petróleo. Quem, em sã consciência, privatiza refinarias de petróleo? A questão dos combustíveis é essencial para o crescimento da indústria, dos fretes, dos transportes, consequentemente do desenvolvimento, é claro. Um mês depois da privatização da refinaria Landulfo Alves, o povo da Bahia já pagava a gasolina mais cara do Brasil. Afinal, refinarias privatizadas canalizam sua produção para exportação, em detrimento do mercado interno. A Landulfo Alves foi privatizada para o fundo Mubadala, um fundo estatal dos Emirados Árabes Unidos. Também, durante o governo Bolsonaro, foram privatizados aeroportos. O aeroporto de Recife, por exemplo, pelo equivalente de praticamente apenas 1 ano do seu faturamento, uma concessão de 30 anos, para uma estatal da Espanha, a AENA, ou seja, privatizam até mesmo para estatais de outros países. Não serve para o Estado brasileiro, mas serve para o Estado de outros países? Esse era o neoliberalismo daquele pilantra evasor de divisas chamado Paulo Guedes. A superafitária BR Distribuidora. São privatizações insanas, de empresas, inclusive, lucrativas, como a BR Distribuidora. Esses senhores são remunerados para dilapidar o patrimônio nacional. Tudo isso ancorado num discurso alucinado de um suposto combate ao comunismo, um discurso que remete ao período da Guerra Fria. Vocês me desculpem, mas quando nós escutamos lunáticos como Weintraub, Ernesto Araújo, Ricardo Salles, etc., é como entrar num túnel do tempo e voltar à Guerra Fria. Se houvesse um filme, o nome seria De Volta para o Passado. Vamos deixar claro que no Brasil não há comunismo nenhum, nem perto disso. O Brasil é um país controlado pela banca, por banqueiros privados, banqueiros e latifundiários. O Brasil é um país ultracapitalista.
Enquanto o sistema financeiro engorda magnatas através do sistema da dívida pública, o povo perece na miséria. É o capitalismo extremo. Esse discurso de guerra fria e combate a um fantasma comunista é diversionista. Foi utilizado para desviar o foco das atenções e empurrar contra o povo uma reforma trabalhista e previdenciária, a precarização do trabalho e o fim da aposentadoria. Por isso mesmo, a questão da independência é mais atual do que nunca. Nós assistimos agora mesmo, durante o governo Lula, um humorista tentar tutelar, emparedar o presidente da República, esse senhor Gregório Duvier, que disse que iria entregar uma lista ao presidente Lula para que ele, dessa lista, com mulheres negras, me parece, nomeasse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Para o que é isso? Isso deve ser uma escolha política, além de política, a escolha deve conter o conhecimento científico para ocupar tal posição, o nome escolhido. E ao ser questionado nas redes sociais, porque quem elaborou essa lista foi uma ONG, as ONGs nós sabemos a quem servem, esse senhor humorista do Vivier, publicou no seu Twitter que quem acreditava em ONGs, vejam bem essa questão para finalizar, importante para a questão da independência, que quem acreditava em ONGs dos Estados Unidos, a presença de ONGs nos Estados Unidos, na Amazônia, seria, eu anotei aqui para dizer para vocês, seria terraplanista. Terraplanista. Olha, a presença dos Estados Unidos no Brasil, na Amazônia, é documentada desde o século XIX. O escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, Eduardo Prado, no seu livro A Ilusão Americana, já documentava sobre a presença de agentes norte-americanos na Amazônia. O maior cientista político do Brasil, Muniz Bandeira, em diversas obras suas, como O Governo João Goulart, a presença dos Estados Unidos no Brasil, o Império Americano, documenta as ONGs norte-americanas financiadas pela USAID, que é a agência estatal para o desenvolvimento dos Estados Unidos, desde os anos 60, atuando no Brasil para desestabilizar o governo do presidente trabalhista João Goulart. O próprio Eduardo Galeano, no seu clássico, escritor e jornalista Eduardo Galeano, no seu clássico As Veias Abertas da América Latina, inclusive quem for anti-imperialista deve ler esse livro, no clássico As Veias Abertas da América Latina, também documenta a presença de ONGs, mineradoras e... até cansei. E igrejas protestantes dos Estados Unidos na Amazônia brasileira. Ou nós confiamos no trabalho, na produção intelectual e pesquisa dos maiores cientistas políticos do Brasil, intelectuais brasileiros da América Latina, ou ficamos com o do Vivier. A escolha é nossa. Vejam bem, educação pública de qualidade para os filhos dos trabalhadores, acesso ao transporte, às artes, aos livros, alimentação decente, resumindo, políticas públicas de amplo alcance, é isso que vai trazer justiça social. É para essas políticas públicas, no âmbito interno, que nós temos que canalizar, nós nacionalistas temos que canalizar as nossas energias. O resto é conversa fiada, liberal e perfumaria identitária para fracionar a sociedade. Infelizmente, após décadas de lavagem cerebral eurocêntrica, muitos brasileiros assimilaram a ideia de nós ocidentais contra aqueles não ocidentais. Nós não somos ocidentais. Essa é a grande verdade. A mera posição geográfica no mapa não define essa questão. Mas isso é um outro debate que vai ficar para uma próxima transmissão. Está na hora de nós, brasileiros, assumirmos o que realmente somos. Os maiores herdeiros da latinidade, a nova Roma. Abram aspas aí. Há muita gente interessada em fazer do Brasil uma colônia, um país sem a menor veleidade de ser uma nação forte e independente. Muita gente trabalha para que o Brasil não seja outra coisa, senão uma simples reserva submissa, entregue à vassalagem perante os países ricos. Essa frase é do saudoso ex-governador do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Viva o nacionalismo trabalhista de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Rumo à independência e à soberania. Pátria ou morte. Venceremos. Obrigado.
Excelentes palavras, André Nunes, muito boa apresentação. Tocou aí em várias questões fundamentais, tanto no âmbito aí cultural, mental, né, a questão da mentalidade do povo brasileiro, que a colonização começa na mente das pessoas, né, e também como na questão patrimonial, material do nosso país. Eu vou aqui passar a palavra para o Felipe Quintas, para ele fazer aí a homenagem dele ao 7 de setembro, fazer os comentários dele. A respeito do 7 de setembro, embora seja uma data bastante marcante na vida nacional, poucos brasileiros, né, têm a dimensão do que significa, de fato, o 7 de setembro, do que significa a independência do país. E cada vez menos, né, uma vez que, em função do acirramento da polarização vazia que se vem tendo nos últimos anos, a data 7 de setembro vem sendo capturada por interesses partidários pouco ou nada comprometidos com a soberania nacional, que é o verdadeiro objeto dessa data, né? Em primeiro lugar, a independência do Brasil foi uma independência real. Não tem essa história de que a independência do Brasil foi uma concessão de Portugal, foi uma concessão da Inglaterra, não. Muito pelo contrário. O Brasil conquistou a sua independência a duras penas e pelo esforço próprio e com recursos próprios. Ninguém nos deu nada. Nós conquistamos aquilo que nós temos. O 7 de setembro foi a culminância político-institucional de todo um processo que se inicia em 1500, né? Que se inicia com o início da formação do povo brasileiro e da autodeterminação do povo brasileiro no que diz respeito ao estabelecimento de fronteiras. Nós temos aí o bandeirantismo, o jesuitismo, tudo isso para comprovar que foi o povo brasileiro que construiu o Brasil. E essa realidade demográfica, espacial, cultural, torna-se uma realidade político-institucional a partir da independência, né? Independência essa que, ao contrário do que muita gente pensa, não foi feita contra Portugal, mas contra a Inglaterra, né? Em que sentido isso, né? Porque a independência do Brasil, se a gente pensa assim, na independência política do Brasil, ela começa mesmo em 1808, com a transferência da sede do Império de Lisboa para o Rio de Janeiro, né? A partir daquele momento, o Brasil se torna o Império Português. O Império Português deixa de ser português e passa a se tornar brasileiro, justamente porque o Brasil, ao longo dos séculos, se tornou muito mais importante que Portugal. Embora tenha havido toda uma circunstancialidade das guerras napoleônicas, mas esse já era um projeto estabelecido desde antes pelo Marquês de Pombal. Então, com a vinda da família real portuguesa, o Brasil ganha uma estrutura administrativa de Estado. Ele passa a ser a sede administrativa do Império Português, né? E em 1815 o Brasil é elevado à condição paritária dentro do reino. O reino português passa a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, né? Ou seja, o Brasil passa a ser o império, de fato. O Brasil passa a ser o reino, né? Mas assim ficou. E assim estava estabelecido. Até que em 1820 eclode a Revolução do Porto, em Portugal, uma revolução de cunho liberal, de cunho anglófilo, né? Apoiado, induzido pela diplomacia britânica, que não apenas convoca Dom João de volta para Portugal, como ainda tenta impor um modelo de colonização ao Brasil que jamais havia sido aplicado. Só que como o Brasil já era muito maior que Portugal, já tinha muito mais estrutura que Portugal, a única forma disso acontecer seria retalhando o Brasil, né? E foi contra
E foi contra essa ameaça ao Brasil que se fez a independência, que se iniciou o processo que tem a sua simbologia no 7 de setembro. Né? Ou seja, o Brasil não se tornou independente de Portugal, o Brasil se tornou independente da Inglaterra, que manobrava, que a partir de 1820 passou a manobrar Portugal contra o Brasil. Né? Então, esse é o sentido real da independência brasileira. A independência brasileira foi a afirmação da realidade nacional brasileira frente a uma ameaça externa. Né? Teve que haver a separação em relação a Portugal, mas a separação em relação a Portugal não estava dada desde antes. A separação em relação a Portugal não era desejada pelos atores da independência. Se tornou uma necessidade para preservar essa realidade continental brasileira construída nos séculos anteriores. Né? E uma figura de proa no processo de independência brasileira foi José Bonifácio de Andrada e Silva, que não à toa é considerado patriarca da independência. É considerado patriarca da independência não apenas porque ele foi o mentor da independência, foi de fato o estadista da independência, mas também foi o idealizador da independência brasileira, não apenas enquanto um fato histórico específico, mas como um processo a ser construído. Né? José Bonifácio foi um grande visionário. Né? José Bonifácio foi o intérprete de toda uma realidade de soberania brasileira e colocou essa interpretação a serviço de um projeto de nação que fundamentalmente permanece atualíssimo. Né? Tanto é que, se a gente for ver para a Era Vargas, que foi o momento crucial de afirmação nacionalista brasileira no século XX, a Era Vargas colocou em prática os projetos de José Bonifácio. Né? Existe uma continuidade entre Bonifácio e Vargas. O que Bonifácio começou, mas não encontrou condições de construir, Vargas implementou no século XX. Então, a importância de Bonifácio está não apenas ele ter sido o principal articulador da independência, articulador tanto em nível interno quanto em nível externo, né? Não apenas o estruturador de instituições de Estado, tanto do nosso Exército, da nossa Marinha, quanto da nossa diplomacia, mas também o idealizador de todo um projeto nacional que consiste, em primeiro lugar, na criação do poder nacional, né? Na criação de todo um corpo institucional voltado para coordenar e administrar essa realidade continental que é o Brasil, né? Então, José Bonifácio defendia um poder executivo central e enérgico, central, nacional e enérgico em seus termos, para alcançar todos os pontos do Brasil e enfeixar a nação dentro de um mesmo sentido histórico. Então, nós temos aí a concepção de um Estado nacional que, segundo ele, deveria unificar, ajuntar o poder civil, o poder militar e o poder financeiro. Né? Ou seja, nós temos aí os eixos de estruturação do poder nacional, todos eles agindo sinergicamente em consonância a um projeto de soberania. E para que Bonifácio queria essa unificação política? Né? Para que Bonifácio queria esse Estado nacional? Né? O que Bonifácio pensava era num Estado nacional suficientemente grande, suficientemente capaz, suficientemente potente para dar conta da realidade brasileira. Um grande país precisava de um grande Estado, né? Um Estado, aliás, que não seria apenas nacional, mas seria um Estado imperial, no sentido clássico de império. Aliás, quem primeiro considerou o Brasil como império, não apenas como nação, foi José Bonifácio.
Inclusive, se o período monárquico brasileiro se chama império, ao contrário do de Portugal, que era reino, isso se deve a José Bonifácio. José Bonifácio considerava que o Brasil não seria apenas mais um reino, seria um império, seria uma civilização. O Brasil cumpriria no mundo papel e peso semelhante ao da China, né? Ao de uma grande civilização portadora de uma universalidade própria, né? Portadora de uma perspectiva própria acerca do mundo, de uma cosmovisão própria, por assim dizer. Então, essa civilização, essa grande civilização, né, precisava de um grande Estado para dar um grande sentido, né? Então, e para que o Bonifácio pensou esse grande Estado dentro dessa grande civilização? Para realizar essa grande civilização. E realizar de que forma? Realizar pela soberania. Soberania em relação a quem? Soberania em relação aos centros colonialistas ultramarinos, né? Ele defendia que o Brasil construísse a sua autonomia em todos os sentidos. Sua autonomia institucional, sua autonomia econômica, sua autonomia cultural, sua autonomia em todos os aspectos, sobre todas as questões, né? Então, foi com José Bonifácio que se começou a pensar na industrialização brasileira, né? O desenvolvimento das manufaturas, da agricultura e do comércio, não apenas do comércio externo, mas principalmente do comércio interno, foi uma questão crucial para José Bonifácio, não apenas no âmbito do projeto da idealização, mas no âmbito da prática também. As primeiras iniciativas industriais brasileiras surgiram no gabinete de José Bonifácio, né? Nós tivemos também, com José Bonifácio, um grande projeto de educação pública, né? De criar em cada província escolas, de criar universidades, de criar bibliotecas, de criar livrarias, ou seja, de elevar o nível educacional, o nível civilizatório do povo brasileiro. Nós tivemos projetos de abolição da escravidão para criar um país de pessoas livres, né? Bonifácio sabia que o Brasil somente seria independente com uma população livre, com uma população liberta da escravidão e de todo tipo de servidão. Então, José Bonifácio foi o nosso primeiro abolicionista, né? Inclusive, o exemplo de José Bonifácio será fundamental para os abolicionistas do final do século XIX, né? Bonifácio pensava a abolição não apenas como um processo formal, mas como um processo social, não apenas para libertar os escravos, mas também para dar a eles e aos seus descendentes oportunidades para se integrarem enquanto cidadãos autônomos na comunidade nacional, para serem trabalhadores, para serem empresários, intelectuais, enfim, cidadãos livres, cidadãos capazes de contribuir com as suas habilidades para a construção do país, né? Então, José Bonifácio pensou em todo um conjunto de reformas sociais, de reforma da propriedade, de reforma do sistema educacional, do sistema econômico, para dar realidade social à abolição e assim integrar a comunidade nacional, né? E aí vai um ponto muito interessante. O Bonifácio não defendia a abolição da escravidão apenas por piedade e misericórdia em relação àqueles que eram brutalmente escravizados. Havia esse elemento piedoso também, mas não era só isso, né? A abolição da escravidão se inseria no processo de construção da nação, porque uma nação unida, uma nação integrada, deveria ser uma nação em que não houvesse conflitos e antagonismos sociais, né? Sociais de qualquer tipo, sejam eles de classe, sejam eles étnicos. Então, a abolição da escravidão para criar uma
uma comunidade de homens livres era fundamental para construir o país. O país não seria unido se a sociedade não fosse unida, né? Unida em torno do quê? Unida em torno dos valores do trabalho, do pertencimento à nação, que só poderia ser dado com a abolição da escravidão e com a superação do legado social da escravidão. Então, o social em Bonifácio estava inserido dentro do nacional, estava a serviço do nacional. Então, nós temos em Bonifácio a valorização do povo brasileiro na sua característica miscigenada, né? Bonifácio não defendia apartheid de forma alguma. Ele via a realidade da miscigenação e entendia isso como um fator positivo de integração e unificação do país, né? E foi para representar esse povo, para orientar esse povo para realizar as aspirações, os anseios máximos, que se pensou que ele pensou numa construção do Estado suficientemente forte para dar conta dessa realidade e proteger essa realidade no plano internacional. Daí que Bonifácio tenha corajosamente ameaçado a Inglaterra de fechar os portos brasileiros para ela, caso a Inglaterra não reconhecesse a independência do Brasil, né? Durante a Guerra da Independência do Brasil, guerra essa que mobilizou mais de 50 mil combatentes brasileiros, o Brasil não contraiu nenhuma dívida com a Inglaterra, muito pelo contrário, se opôs à Inglaterra em vários momentos, porque a Inglaterra ficou do lado de Portugal, já que Portugal estava sob controle britânico. Então, o gabinete... E como é que o Brasil financiou a sua guerra de independência? A partir da reestruturação do Banco do Brasil. José Bonifácio, enquanto ministro dos Negócios do Reino, e seu irmão Martim Francisco de Andrada, que foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil, reestruturaram o Banco do Brasil a partir de empréstimos internos, a partir da coleta de doações dos próprios brasileiros, para reestruturar o banco e torná-lo o agente financeiro da independência nacional. Ou seja, a independência brasileira foi construída com recursos brasileiros, né? E o Banco do Brasil foi peça central do financiamento da independência brasileira. E só pôde ser isso porque, enquanto instituição de Estado, foi resgatado, reestruturado por José Bonifácio e seu irmão. Não houve endividamento algum com a Inglaterra. A primeira dívida veio justamente depois que José Bonifácio foi demitido do ministro, que José Bonifácio e seu irmão foram demitidos do ministério, né? Foram demitidos do gabinete imperial. Ali começou o processo de endividamento brasileiro, contra o qual Bonifácio se opôs desde o seu primeiro momento, né? Então, a guerra, e no momento que a guerra de independência já estava ganha, né? Porque o Brasil ganha definitivamente a guerra de independência em 2 de julho de 1823, na Bahia, né? E José Bonifácio é demitido no dia 15 de julho de 1823, e a dívida começa a ser negociada em setembro de 1823. Ou seja, quando se inicia-se o processo de endividamento com a Inglaterra, a independência do Brasil já estava consolidada de fato como fato militar, né? Então, o Brasil ganhou a Guerra de Independência com recursos próprios a partir da orientação nacionalista dada por José Bonifácio, né? José Bonifácio foi o artífice da nossa independência e também foi o idealizador da independência enquanto uma visão e um projeto de país, de um Brasil entendido de forma imperial, que não é imperialista, e de forma civilizatória. O Brasil como uma nova civilização, uma civilização americana, uma civilização mestiça, uma civilização plena de potencialidades. E é esse projeto, essa ambição de
essa ambição de soberania que permanece atual, né? Que permanece na ordem do dia até hoje. Tudo aquilo que Bonifácio defendia que se fizesse, um Estado nacional forte, um sentido de unidade nacional, a justiça social como fator de integração nacional, a política externa independente. Bom frisar que José Bonifácio foi o primeiro a pensar no Brasil como líder da civilização ibero-americana. José Bonifácio defendia uma confederação de países ibero-americanos sob a liderança do Brasil associado a Buenos Aires, né? Então, e é curioso porque já ali no século XIX, José Bonifácio excluía os Estados Unidos dessa confederação ibero-americana. Ou seja, José Bonifácio já entendia que os interesses do Brasil não eram convergentes com os interesses dos Estados Unidos. Mas por quê? Porque o bloco civilizatório brasileiro afinizava-se mais com a Hispano-América do que com a América anglo-saxã, né? Então, José Bonifácio pensou o Brasil como líder da Ibero-América, né? Dentro de um projeto de política externa independente em relação à Europa, né? Que era o principal centro colonialista. E José Bonifácio não era contra Portugal. José Bonifácio, inclusive, relutou muito em separar o Brasil de Portugal. Só tomou essa decisão quando entendeu que a sobrevivência do Brasil, né, dependia da separação em relação a um país que já estava controlado por interesses britânicos, né? A independência do Brasil foi feita contra a Inglaterra, contra a Grã-Bretanha, não contra Portugal, né? José Bonifácio sempre acalentou a possibilidade de uma reintegração entre o Brasil e Portugal, da recriação de um império ultramarino, evidentemente sediado no Brasil, que infelizmente não ocorreu, ou ainda não ocorreu, né? Enfim, então Bonifácio estabeleceu não apenas o Bonifácio foi a liderança não apenas das bases materiais institucionais da independência, mas também das bases visionárias e proféticas da nossa independência. Independência é essa que ainda precisamos construir, porque a independência, como todo processo histórico, nunca está definitivamente concluído, sempre está por ser feito. E a independência do Brasil continua na ordem do dia. O 7 de setembro não é apenas uma data para a gente considerar no passado. Temos que viver o 7 de setembro todos os anos, todos os dias. A política brasileira será independente, o Brasil será independente quando todo dia for 7 de setembro, quando vivermos e colocarmos em prática o exemplo e a referência do 7 de setembro no decorrer de todos os dias do Brasil, né? E é com esse ideário, com essa visão que nós temos que entender o Brasil e caminhar pelo nosso futuro, né? Então, agradeço mais uma vez ao Machado, saúdo a todos os compatriotas que aqui estão, parabenizo também os que falaram antes de mim, o comandante Farinazzo, o André Nunes, todos eles deram excelentes contribuições, espero ter contribuído também. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Felipe Quintas, excelentes comentários aí sobre o patriarca da independência, José Bonifácio, e sobre aí tanto o contexto da nossa independência como o caminho que devemos seguir. Agora trazemos aqui para a galera Rubem Gonzalez, nosso camarada aí do canal Geoforça, do portal Rubem Gonzalez. Rubão, manda o papo aí. Perfeitamente. Boa tarde, noite a todo mundo, né? A quem está assistindo a gente, quem vai assistir a gente, e a todos que participam aí da mesa desse tema, né? Quer dizer, 7 de setembro, independência do Brasil, é uma data emblemática, né? Porque a independência do Brasil é feita em várias etapas. Isso daí é uma data simbólica,
o Felipe Quintas colocou muito bem aí dados históricos, né? Eles se desdobram de várias formas, de várias maneiras, tem várias vertentes. Tem a situação do Brasil, que é obrigado a indenizar Portugal por se tornar independente de Portugal, né? Porque era o único jeito de Portugal atender a demanda de reconhecer o Brasil. Teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas naquela época, não sei quanto dinheiro é isso, dinheiro que já foi emprestado pelos sempre solícitos ingleses, sempre eles, o capital anglo-saxão sionista sempre dando o tom da nossa vida, praticamente por toda a nossa existência. Nós nunca saímos dessa armadilha, nós nunca saímos dessa corrida atrás do rabo, nós não sabemos o que é viver longe disso, mas mesmo assim, todo mundo parafraseando ou criando a situação daquela história dos macacos, né? Os macacos numa jaula tomando banho gelado, que quando se coloca um cacho de banana frondoso em cima da jaula, um macaco vai lá em cima, pega uma banana e todo mundo toma um banho de água gelada. Aí quando alguém vai pegar uma banana e toma um banho de água gelada, todo mundo dá uma coça no macaco. E eles vão trocando os macacos, e a tradição de dar a coça no macaco que pegasse a banana permanece, ao ponto de que quando não tem mais nenhum macaco original que tomou banho frio, que tomou banho gelado, mas aquilo ali virou pensamento comum. Tá? Então, ninguém voa em cima da banana. A banana são as nossas riquezas. Tá? E nós temos um medo infundado, não se sabe de quê. Nós continuamos agarrados ao saco anglo-saxão sionista, quer seja pela nossa elite, quer seja pelas nossas forças armadas, quer seja praticamente pela nossa, vamos dizer, academia. A academia nossa vive em torno disso. Esse daí é o quadro que nós temos. A gente vive sempre um arremedo de alguma coisa. Nós temos um medo terrível, um pavor terrível. Eu vou contar aqui rapidamente um caso que aconteceu comigo na plataforma, na Petrobras, na plataforma de Namorado 2. Eu trabalhava numa sonda que ficava montada em cima, tinha 2 Petrobras, a Petrobras da produção de petróleo e a Petrobras da perfuração. Eu era o pato feio, eu sempre estou do lado feio da história. Tá? Eu estava na perfuração, a gente vivia igual a mendigo, lameado, a gente pegava um macacão, às vezes jogava fora por semana. Tá, o trabalho, a sujeira que a gente vivia. Mas não tem problema. Estava no galo. Galo quer dizer aquela situação que a sonda está parada, às vezes fazendo testemunhagem, fazendo alguma coisa, e a gente estava meio de bobeira de noite. Naquela época foi logo que eu entrei, eu era auxiliar de plataforma. Tá? A base mais baixa da hierarquia. Tá? Então é o seguinte, nós fomos para uma sala de cinema, eufemismo, para uma televisão naquela época de 30 e poucos polegadas de tubo, que era colocada, tinha uma entrada lateral, a gente se encostava lá no canto e ficava vendo o documentário, vendo o que estava passando. Aí estava na época do Jornal Nacional, entrou isso em 1989, tá? Faz um século quase. É o seguinte, entrou o horário gratuito eleitoral. E tinha umas 3 ou 4 pessoas na sala, né? Foi lanchar, nós ficamos ali, porque a gente estava em horário de trabalho, estava fazendo um galo, cozinhando um galo, como a gente chama. Tá? Então é o seguinte, o Brizola começa a aparecer, aparece. E o Brizola começa o discurso, tá? Aí o taifeiro é o ajudante, é o cara que arruma a cama, que limpa o corredor, que lava banheiro, tem uma função a gente precisa daquela função. Mas, efetivamente, dentro do que é o Brasil, da escala salarial, era o cara que ganhava, para trabalhar embarcado, um salário mínimo e meio, um salário aviltante. O cara pega a vassoura, eu lembro como se fosse hoje a imagem, ele botou os 2 braços assim, cruzou os braços, olhou para o Brizola e começou a assistir. Daqui a pouquinho ele olhou para dentro do cinema e falou assim, se esse homem ganhar, nós estamos fodidos. Rapaz, você olhava para ele, estava difícil, ele está mais fodido do que ele estava. Mas ele via naquele cara a imagem de perder tudo que ele não tinha. Porque a catástrofe coletiva que foi criada no Brasil é da gente ter medo daquilo que não conhece. Mas como o tema aqui,
hoje, isso é só para dizer que a gente continua dependente. A gente continua dependente, nós não temos autonomia para cruzar outros caminhos, outros mares. A primeira coisa que o pessoal fala é que a quinta frota vai vir aqui entrar e dominar o Brasil. Eles não fizeram em Cuba, que é do tamanho de um cagalhão, e não fizeram na Venezuela agora. Por quê? Porque quem tem medo e é no mesmo lugar que todo mundo. Buraco, todo mundo tem um igual. E apesar da luta por procuração de armas que jogam por cima do muro, de tudo que fazem na Ucrânia, não entram em rota de colisão. Apesar do fracasso total de 40 nações apoiando a Ucrânia e tentando de qualquer forma desgastar a Rússia. Estão levando a pior, estão levando a breca, o dólar está desabando. Inclusive tem gente mais tonto, mais tolo, que acredita que a economia brasileira, que a carne baixou, por exemplo, que não foi porque o dólar caiu, porque o cenário internacional, através do asfixiamento da nossa economia, o Brasil, economicamente, vai bem. Socialmente vai mal, de mal a pior. Afinal de contas, nós arrancamos o suor e o sangue do povo e pagamos 13,25% de taxa Selic ao mês numa economia estabilizada e com a moeda efetivamente no Brasil. No mundo hoje, o real é forte, está mais estável do que o dólar. Então, por isso, por falta de exportações e outra, carne caiu. Está todo mundo brigando aqui por quem que roubou mais presentes. Quem roubou mais presentes? Fulano ou cicrano? Um levou 18 contêineres para casa e disse que eram porcarias. Tá, porcarias que não lhe pertenciam. Tá? E o outro agora também roubou o relógio e nós estamos envoltos nesse suspense enquanto o Brasil sangra 5 bilhões de reais por dia. Não é por mês, não é por ano, não é por século, é por dia. E o cara continua com medo, está com medo da China, está com medo do Irã, está com medo da Rússia, está com medo de tudo. E continuamos presos àquele mesmo atavismo de raça que nós criamos. Nós criamos uma subcultura, uma sub-raça dependente do que vem de cima, que por gravidade cai aqui embaixo. Parecemos a água flutuante, tá? Daquilo que fica dentro do banheiro, né? Então, dentro da privada. Nós parecemos aquilo ali, aguardando o que vem dali. Não vem nada de bom de cima, nada. Continuamos na mesma. Eu aproveito o espaço aqui, única e exclusivamente, nesse tempo curto aqui, de fazer um meia-culpa. Né? Um meia-culpa que eu, durante muito tempo, insuflado por uma visão pretérita do que eu tinha, do que seria a esquerda, e tem o comunismo real. O comunismo real é aquele que Stalin implementou na Rússia, estava em franca implementação, e depois Nikita Khrushchev, apenas para fazer contraponto a ele, foi lá, abriu os gulags, botou os bandidos todos para fora de novo e reinseriu no Politburo soviético a ladroagem, a rapinagem, que acabou corroendo, ou seja, o vil capitalismo acabou corroendo a estrutura da República Soviética, a ponto que o povo não sabia que aquilo ia acabar. Eles conseguiram entrar lá dentro com a abertura. A abertura tem que acontecer depois de 200 anos, não tem culpa. A mesma coisa. O mesmo que aconteceu no Estado Novo. De 1930 a 1980, o Brasil foi a nação que mais cresceu no mundo. E durante esse período de 50 anos, 31 anos foram regime de exceção. 1930 a 1945, 1964 a 1980, 16 mais 15, 31. Depois ainda teve mais 2, 3 anos de Vargas no meio, você vai vendo aí o que sobrou. Por quê? Porque simplesmente o processo democrático brasileiro, tá, não se sustenta. Por quê? Pela manipulação, pelas elites. Se não tiver um sistema autocrático aqui, para quem manda bater em cima da mesa, ao presidente destituir presidente, pegar um Sérgio Moro e botar na cadeia, pode botar ele junto com quem estava roubando o Brasil. Que uma coisa é auditoria de dívida, auditoria estrutural. Eu fui gerente de contrato da Petrobras e sei que qualquer gerente de contrato da Petrobras tem mecanismo para punição. Agora, você não pode, quando a corrupção é endêmica. Agora, é endêmica, bota todo mundo na cadeia. Ninguém leva um filho no pediatra e olha, seu filho está com verminose. Ninguém chega em casa e mata o filho, mata os vermes. É a mesma coisa de uma empresa estatal, é a mesma coisa da administração pública. Você não vai matar a Petrobras, mata quem está matando a Petrobras. Agora, em 1985, nós não tivemos a abertura. Nós tivemos simplesmente, a partir de 1980, tá? Com Paul Volcker
assumindo o Banco Central americano, dobrando a taxa de juros, e, lamentavelmente, Figueiredo fraco, aceitando, era para meter uma moratória, não pago. Não pago, acabou. Dívida extinta, não pago. Foda-se. Mas o Figueiredo era mais tapado do que o Geisel. Geisel, para quem não sabe, Geisel caiu em desgraça junto aos Estados Unidos, começa em 74, porque junto com Azeredo da Silveira, ele cria o pragmatismo político, o pragmatismo da diplomacia. O que é? Não importa de onde venha, não importa quem seja. O importante é como nós vamos vender o Brasil para fora. Governo militar, teoricamente, de direita, para esses idiotas aí que estão nessa pseudo-direita, achando que entendem de alguma coisa. Tá? Restabeleceu relações com a China. Tá? Imediatamente, foi o primeiro país a reconhecer Moçambique e Angola, mesmo sabendo que lá se instalavam governos marxistas. Que governo de direita é esse? Já imagina? O soldado Bonoro, aí, o bosta do Bolsonaro, estava querendo já brigar com a Venezuela. Já estava querendo invadir a Venezuela, querendo servir de palhaço para qualquer coisa. Então é o seguinte, continuamos extremamente dependentes. Lamentavelmente, a grande abertura do Brasil, a redemocratização do Brasil, na realidade, foi simplesmente rasgar o grito do Ipiranga, que não houve, né? Ou rasgar tudo aquilo que nós construímos. O maior exemplo disso, para exemplificar, é que nós saímos de praticamente 35% do PIB brasileiro sendo industrial em 1980 e passamos para menos de 8% hoje. Somos simplesmente uma terra vazia, mandada pelos outros, um cruzamento do mundo, uma encruzilhada do mundo, um terreno baldio, onde a gente planta e os outros colhem e pagam um pouco para a gente por causa disso. Meia dúzia que se locupletam com isso, acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. Enquanto isso, como eu falei, dinheiro que deveria ser reinvestido aqui é pago numa taxa Selic. O que ocorre efetivamente é isso. Tá? O Dias Toffoli agora acabou de chegar e dizer que tudo que aconteceu contra o Lula, tá, foi um golpe. A disfarçatez, a hipocrisia dos homens que mandam no Brasil, a falta de respeito pelo povo é tão grande que o cara simplesmente diz que foi um golpe. Esquece que em 2018 ele negou um habeas corpus para o Lula. Ele. É canalha a esse ponto, se ser canalha. Quando ele decretar minha prisão, estou cagando para ele. Não. Onde ele estava em 2018, Vossa Excelência? Aonde estava? Aonde estavam todos eles? Tinha procurador da Lava Jato que disse que ia prender ministro do Supremo. E todo mundo ficou calado. Foi só o patrão mandar outro conjunto de ordens, mudou tudo. Agora, você que é lulista, que está aqui puto, revoltado, fica tranquilo que isso pode mudar tudo. Amanhã é só, eu já falei, isso aí é perna longa e patolino. É caça ao pato, caça ao coelho. Perfeito, Rubão, excelente. Mandou aí, mandou a real, né? Arrebentou aí. Já passaram por aqui o comandante Farinazzo do Arte da Guerra, o André Nunes do Conversando com André Nunes, já passou aqui o Felipe Quintas Brasil Independente e agora o Rubem Gonzalez do Geoforça e Portal Rubem Gonzalez. Então, assim, a gente tá vendo aqui várias perspectivas em relação ao Brasil, tanto histórica como atual, tanto econômica como psicológica, cultural, em vários outros âmbitos. Um nacionalismo brasileiro que dialoga com os nacionalismos de outros povos que estão aí em enfrentamento com o globalismo, a gente tem que se posicionar, não são eles que vão... Por exemplo, se a gente quiser, tem gente que critica a China por comprar empresa brasileira que aposta na privatização, mas a gente está colocando para vender. Se a gente oferecer para os caras, compra aqui, a gente está vendendo barato, compra aqui, custa só uma paçoquinha. Eles vão comprar. Né? Óbvio que os russos vão comprar a empresa brasileira. Isso não significa que eles são nossos inimigos. O erro é nosso. Nós estamos errados. Nós estamos errados por vender, ainda vender por 1/10, 1/100 do que vale. Né? A diferença que existe, objetivamente, nesse ponto, entre russos e chineses, é que eles não vêm lá com aquela bagagem ideológica que
vão além de comprar a empresa nossa, querem cortar aí o pinto de filho nosso, ou coisa do tipo, né? Essa é a diferença, né? E claro, também, pelo que eu vejo da atuação internacional desses países, dos BRICS de modo geral, é que no dia em que um governo nacionalista, multipolarista, tiver no poder, a gente senta na mesma coisa e fala, olha só, a gente vai pegar essa empresa de volta. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira aí razoável, né? Aí eles vão aceitar, porque eles também querem participar do mercado brasileiro, querem interação com o Brasil, e eles compreendem o nosso processo histórico, né? Essa é a diferença. Mas o protagonismo aqui no Brasil tem que ser nosso, a gente tem que se posicionar, a gente tem que se erguer, né? Até aí usando aí o título do movimento Eleva Brasil, o Brasil tem que se elevar, né? Tem que despertar, né? Agora, eu vou pontuar aqui o seguinte em relação à minha fala para a gente já encaminhar para o encerramento. Fala-se muito, né? Em vários debates dos quais a gente participa, em soberania, né? Mas o que é soberania? A gente tem visto muito se falar em soberania como sendo aí um status jurídico formal que, se a gente for levar ali a letra, conforme as definições dadas, por exemplo, pelo pessoal do direito internacional público, especificamente, pela galera aí da ONU, etc., se a gente levar a letra esse tipo de definição, Seychelles, a Libéria, as Bahamas são países tão soberanos, por exemplo, quanto os Estados Unidos, a China, a Rússia, né, o Brasil, a Índia, a França, ou o que quer que seja, né? Não, são países soberanos, é a autodeterminação dos povos. As Ilhas Salomão, elas são 100% soberanas, tão soberanas quanto os Estados Unidos, né? Isso sem nenhum demérito para os povos dos países pequenos ou dos países mais... Ao contrário, né? Muitas vezes são países cujos povos são de grande envergadura moral, porque mesmo na incapacidade material, não raro são mais orgulhosos do que povos de países aí de maiores possibilidades. Inclusive, a comparação faço aqui, inclusive, em relação ao nosso país, né? Que para toda a grandeza física, material, histórica que tem, age muitas vezes como aí um ratinho, né? Um camundongo no cenário internacional, né? Então, na verdade, eu aí menciono positivamente, porém, a gente tem que entender a realidade da seguinte maneira. Para que soberania signifique alguma coisa, tem que ser mais do que aí um mero status jurídico formal que nós reconhecemos a qualquer pedaço de terra que declara aí independência e solicita o reconhecimento de não sei quantos países, tem seu status reconhecido, entra na ONU, senta lá numa cadeira na ONU para votar, muitas vezes, junto dos outros, sem nem saber o que está acontecendo, não raro, né? Porque seu presidente tem mansão nos Estados Unidos, como está se revelando aí, ou na França, como está se revelando aí em relação a muitos presidentes africanos, né? Não é isso que é soberania, né? A gente tem que, e eu acho que isso é uma tarefa também do próprio campo nacionalista, trabalhar uma definição, uma conceituação substancial do que é soberania. A gente tem que começar a trabalhar de uma maneira concreta para poder dizer o Brasil é ou não é soberano e, portanto, ele é ou não é independente, né? E também em relação a outros países. Tal país é ou não é soberano. Isso, na verdade, o campo nacionalista, inclusive, já tem feito muito bem. E é bom porque é interessante como estudo de caso, no que concerne, por exemplo, a Ucrânia. Eu acho que todo mundo no campo nacionalista, que tem feito bastante análise geopolítica, pode apontar muito tranquilamente que a Ucrânia não está em guerra com a Rússia, né? Porque a Ucrânia é um proxy. E é um proxy, e sendo um proxy, não é um país soberano, né? Então, assim, a gente já está começando aí a entender que não é porque a Ucrânia tem uma cadeira na ONU que é um país soberano, né? Então, assim, da minha perspectiva, é uma perspectiva fundamentalmente instrumental, né? De que a soberania a gente tem que entender, de uma maneira bastante geral, como sendo a possibilidade, a capacidade de um Estado, né, de um país, de um povo, de uma comunidade nacional, de implementar
perante outros povos os seus desígnios, né, e de se autoafirmar perante os povos aí do cenário internacional, né? É uma perspectiva que eu tenho praticamente autárquica no que concerne o que é efetivamente soberania. Porque se qualquer país estrangeiro pode fechar a torneira, por exemplo, da sua comida, você não é um país soberano, né? Então, assim, eu, inclusive, inspirado, por exemplo, no Marcelo Gulo, que é aí também um grande intelectual argentino, geopolitólogo, filósofo, né, analista político, sociólogo, etc., etc., que tem um trabalho com a conceituação de umbrais de poder, né, que seriam aí os limiares que, se você não atingir, você não pode ser considerado aí realmente um país soberano, um Estado soberano, efetivamente aí um dos grandes atores no cenário internacional. Então ele fala, e eu acrescento alguns que eu considero fundamentais para além da geopolítica também. Ele fala, por exemplo, no caráter continental do Estado, né? A partir do momento que os Estados Unidos terminaram a sua marcha para o oeste, chegaram ali do Atlântico ao Pacífico, eles elevaram aí os stakes, né? Se a gente fosse falar aí em inglês, eles elevaram aí o nível do jogo. A partir do momento que os Estados Unidos chegaram ao outro lado eles se tornaram uma nação aí bioceânica, apenas estados continentais podem ser efetivamente considerados soberanos, né? Então, assim, a partir daquele momento, trata-se aí de um jogo que você vai ter além dos Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, o Brasil, né? E para os outros povos, para que eles se tornem soberanos, eles passam a só poder ser soberanos em conjunto com seus vizinhos. E aí entram os projetos, por exemplo, continentais, tanto dos europeus, né, da União Africana, possíveis projetos aí pan-islâmicos, pan-arábicos, né? Eu vou até dizer, mesmo alguns países continentais, por conta das suas circunstâncias, percebem a necessidade de, para enfrentar os Estados Unidos, se projetar ainda mais. Não é à toa que a Rússia, mesmo sendo um país gigante, o maior país do mundo, entende a necessidade de fortalecer seus laços com o resto da Eurásia. Por Eurásia, me refiro aqui aos países da antiga União Soviética, né, se projetando imperialmente sobre eles. A China se projeta tanto no mar como também no Sudeste Asiático. A Índia possui relações preferenciais com Bangladesh, Sri Lanka, com os países ali do Himalaia, né, o Butão, por exemplo, o Nepal, né, e alguns outros países vizinhos. E o Brasil, mesmo sendo um país continental, ele também tem necessidade dessa vinculação e aproximação com o resto dos países do continente. Mas a continentalidade, essa questão aí do grande espaço, né, não é a única questão. A realidade, por exemplo, para o bem ou para o mal, a partir do momento que os Estados Unidos utilizaram descobriram as armas nucleares e as utilizaram, elevou-se mais uma vez o patamar do jogo, né? País que não possui armas nucleares não é país soberano também. Adquirimos aí uma outra condício sine qua non, uma outra condição necessária para a soberania. O Brasil não tem, né? Então, o Brasil não tem. Eu posso colocar aí também no páreo da questão a questão da industrialização, né? O país ele ter um nível industrial que lhe permita, que reduza ao mínimo a sua dependência econômica e financeira em relação a outros países. Novamente, o Brasil não tem isso, não tem mais. Chegou perto de ter, não tem mais. Segurança alimentar, aí eu já saio aqui já até do que o Marcelo Gulo costumava falar. Segurança alimentar, o Brasil tem um potencial fundamental de ter a segurança alimentar, porém, não temos mais estoques reguladores, né, no âmbito dos grãos, dos alimentos de modo geral, e temos aí um enfoque talvez excessivamente exportador que atrapalha. A gente poderia ter uma diversificação maior, porém a gente está até bem encaminhado relativamente nessa questão da segurança alimentar.
No âmbito da alta tecnologia, que ameaça se tornar aí novos umbrais de poder, nanotecnologia, a tecnologia dos semicondutores, biotecnologia, etc, etc. Novamente, não somos países soberanos, nós estamos ali com a CEITEC fechada ainda, as promessas que foram feitas pelo novo governo não foram cumpridas, né? O próprio pessoal da CEITEC fez essa denúncia essa semana agora, não foram cumpridas as promessas, permanece fechada, né? Então, assim, nós temos aí 201 anos de independência. Mas somos realmente independentes? Somos um país soberano? Nós somos soberanos porque temos ali uma cadeira na ONU, né? Essa aí é a nossa soberania, é a nossa independência. O nosso atual presidente, ele reivindica desde sempre um assento no Conselho de Segurança da ONU, que eu acho um objetivo nobre. Porém, nós estamos em pé de igualdade no ponto de vista concreto, objetivo, material, instrumental. Estamos em pé de igualdade com os outros estados que pertencem ao Conselho de Segurança da ONU. Uma coisa que o camarada Lucas Leiroz escreveu num texto alguns meses atrás é que se o Brasil hoje entrasse no Conselho de Segurança da ONU, ele seria o bobo da corte, ele seria a piada do Conselho de Segurança da ONU. Porque todos os países do Conselho de Segurança da ONU possuem armas nucleares. Nós seríamos o país que teria poder de veto e de voto sem poder sustentar o voto. Por que, por exemplo, a Rússia bate ali na mesa e fala: não, isso aí não vai acontecer. Essa intervenção que vocês querem fazer não vai acontecer. Por que o veto da Rússia é respeitado? Por conta de questões jurídicas abstratas, de altos princípios jurídicos do direito internacional público? Não, é porque a Rússia é uma potência nuclear. A China tem o veto, quando ali os Estados Unidos convencem Grã-Bretanha, França a votarem com ela no Conselho de Segurança da ONU, e a China veta, fala: não, não vai acontecer isso daí. Por que o veto é respeitado? É porque a China, eles gostam da China, porque, enfim, porque por conta de princípios, por conta sabe, o pessoal respeita o voto. Não, os Estados Unidos tem um histórico de respeito por votos e por vetos e por posicionamentos de outros países, né? Não. É porque a China tem poder material, concreto, né? Essa é a realidade. Então, se o Brasil hoje entrasse no Conselho de Segurança da ONU, isso não apenas seria uma piada, como seria, inclusive, uma ameaça ao próprio Brasil. Porque o que acontece no dia que a gente vetar alguma coisa, sem ter o poder, né, para sustentar o nosso voto, o nosso veto, e falarem não, né, e negarem o nosso veto, né, e quererem suplantar quererem nos atropelar no Conselho de Segurança da ONU. De duas, uma. Ou a gente vai ter que ir à guerra, ou nós veremos a maior humilhação na história desse país. Né? Uma humilhação maior até do que o século de vergonha da China. No dia que a gente vetar alguma coisa no Conselho de Segurança e falarem: lamento, mas as crianças vão sentar mais para lá. Né? Café com leite vai para lá. Né? E a gente não poder fazer nada porque não temos o poder de sustentar o nosso veto ou o nosso voto. E essa aí é a ameaça, e aí seria um tema para outro debate, dessa doutrina dos direitos e das prerrogativas que não envolvem garantias objetivas e materiais do exercício desses direitos. E aí a gente entraria em outra seara, por exemplo, o que é o direito à vida sem o porte de armas? O que é, né? Essa lógica aí dos direitos abstratos, dos direitos, dos poderes que não significam nada, não tem conteúdo, não tem garantia objetiva, material, concreta, etc, etc, no plano internacional leva a isso aí. Então, assim, minha mensagem no que concerne o 7 de setembro, que é uma data excelentíssima e gloriosa, é que ela deve ser utilizada fundamentalmente para mobilizarmos o nosso povo, né, no sentido de que ele compreenda o que é a verdadeira soberania, o que é a verdadeira independência, para que nós possamos lutar por essas pautas e possamos afirmar o nosso país, o papel do nosso país, o status do nosso país perante as outras nações do mundo, para que assumamos junto a elas, com elas, né, essa tábula redonda, inclusive, da multipolaridade, para a qual vários desses países estão nos convidando, mas que não temos ainda a capacidade de assumir ali
um assento junto a elas, infelizmente, né? Algo que, na minha opinião, chega a ser desesperador, porque nós estamos em um cenário internacional tão favorável. Imagina, por exemplo, se o Brasil tivesse um Estado novo nesse momento, né? Se tivesse um Estado novo, né? Nesse momento específico, com a Rússia enfrentando os Estados Unidos, a China peitando ali no Mar do Sul da China, reviravoltas na África, Irã se projetando, crescendo cada vez mais, ultrapassando o Brasil em vários quesitos e se reentendendo com a Arábia Saudita. O que o Brasil não faria na América Latina? Faria a sua parte, basicamente. O que o Brasil não faria na América Latina sob um Vargas ou sob um análogo do Vargas nos dias de hoje, né? Então, assim, isso por quê? Porque o Vargas entendia o que era necessário para que o Brasil não tivesse apenas uma soberania jurídica formal, mas tivesse uma soberania material, concreta, objetiva, instrumental, né? Aquilo que você mostra não precisa nem falar. Existem países que não precisam ameaçar, né? Porque a realidade se impõe, né? Isso é o verdadeiro poder. Quem estuda aí a doutrina monárquica, o princípio monárquico, o princípio imperial dos povos tradicionais ao longo da história, percebe que a autoridade, a auctoritas do império, do imperador, é uma emanação, um poder que emana de maneira natural, espontânea e que é reconhecido e que submete, inclusive, os outros que possuem um status menor e que estão perto, sem que o imperador precise ameaçar, precise dizer eu sou o rei, eu sou o imperador, eu tenho o poder. Quem possui o poder não precisa dizer que tem o poder. E hoje em dia está aí os Estados Unidos dizendo aí que tem o poder, eu tenho o poder, eu sou isso, eu sou aquilo. Não estou em decadência. Quem precisa falar que não está em decadência, está em decadência, está à beira de cair aí num precipício das civilizações. É isso, pessoal. Esses são os comentários que eu gostaria que eu quis fazer nessa nossa live especialíssima sobre o 7 de setembro, sobre a independência do Brasil, sobre a soberania brasileira. Por conta do tempo apertado, não dá para interagir com todo mundo, não foi possível interagir com todo mundo, né? Eu solicito ao pessoal, quem estiver aqui ainda, que vá para outra live que está acontecendo simultaneamente aqui no canal da Nova Resistência. Eu vou para lá já, eu tenho algumas perguntas a fazer para o Lucas Kerr da Unilar sobre os BRICS, então quem puder comparecer lá, vai acompanhar lá também. De resto, agradeço a todos os analistas, intelectuais, líderes nacionalistas que passaram por aqui nessa nossa live. É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todo mundo. Viva o Brasil, viva o 7 de setembro. Pátria ou morte, independência ou morte. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, boa noite a todo mundo.